Olá, o canal Educação e Business, mais uma vez com você. Acompanhe o importante recado que o Grupo Unisep tem para você. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Unisep Educacional. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. Inscrições pelo site unisep.pe/veste. Escolha o seu curso e venha mudar o seu futuro. Gestão estratégica em tempos de pandemia. Eu estou recebendo hoje no canal Educação e Business o professor Fábio Borri, que vai falar sobre esse importante tema agora, nesse momento de tanta dificuldade que tantas empresas estão vivendo em relação à pandemia. Professor Fábio Borri é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Ribeirão Preto. É mestrando em Saúde Coletiva pela Faculdade São Leopoldo Mandique. Tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. MBA em Gestão de Pessoas, com ênfase em estratégias, também pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atua como professor de graduação pelo Centro Universitário Amparense, Unifia. Atuou também como coordenador de curso de pós-graduação, MBA em Gestão Empresarial, pelo Unifia. É professor de pós-graduação em cursos do Unifia, Uniararas e USCS. Atuou também como diretor de planejamento e do Fundo Municipal de Saúde do município de Limeira, São Paulo. Advogado, consultor empresarial e sócio da Borri Consultoria Empresarial, além de consultor em gestão e direito médico e da saúde. Palestrante, tem experiência na área jurídica e de administração, com ênfase em gestão estratégica. Professor Fábio Borri, é um prazer tê-lo conosco aqui, participando do canal Educação e Business. Professor Giovanni, eu que agradeço. Para mim é uma grande satisfação. Obrigado pelo convite. Agradeço também ao Unifia por essa oportunidade de poder estar explanando um pouquinho, né, sobre o planejamento estratégico e nesse momento tão difícil, né, que a gente já vem vivendo aí há 1 ano e meio, que é a pandemia, né, que é a convivência, né, com um vírus que até então era desconhecido, né, o Covid-19. Pois bem, professor Fábio, já falando em pandemia, já trazendo a questão das empresas em si, a estratégia, o assunto estratégia, eu lhe pergunto, qual tem sido o real impacto da pandemia para as empresas brasileiras, principalmente as pequenas e médias empresas? Correto. O impacto é muito grande, Giovanni, né? Até o FMI, Fundo Monetário Internacional, já informou que o impacto, né, da pandemia ela vai ser maior do que a crise financeira de 2008, pelo qual nós passamos. Okay? Para as grandes empresas, é lógico, elas sofrem um impacto, só que elas têm uma experiência maior a crises. Então, elas têm um poder de retomada, um poder de gestão, né, conhecimento para fazer essa gestão de forma muito mais fácil, apesar da dificuldade. Já as médias, as pequenas empresas brasileiras, elas sofrem mais, né? Não pelo despreparo dos seus proprietários, mas por ser uma coisa nova e faltar, algumas vezes, essa experiência na gestão estratégica. Muito bem. Professor, dentro da ideia, então, para aqueles que estão nos assistindo e não conhecem sobre o tema, o que é gestão estratégica de fato? A gestão estratégica é o gerenciamento de todos os recursos da organização para alcançar os seus objetivos e metas. É você pensar no futuro. Principalmente as pequenas e as médias empresas que eu tenho dado consultoria, eu vejo uma dificuldade de prever o futuro. Né? Prever o futuro em que sentido? De uma organização financeira que cabe, né, dentro da sua realidade. Por exemplo, um fluxo de caixa. Um fluxo de caixa é algo simples de ser feito, né, e você consegue prever ao longo do ano, de 2 anos, aquelas necessidades. Então, você vai saber o seu custo, vai saber a sua necessidade de receita e assim por diante. Essa é a organização, esse é o planejamento estratégico. É você pensar antes, não ter reações, mas ter ações anteriores aos acontecimentos. Professor, diante da sua experiência, da sua vivência, dos seus
anos aí relacionados à consultoria à vida empresarial. É claro que nós não podemos generalizar o tema, mas o senhor entende que o empresário brasileiro e as empresas em geral estão preparados? Eu volto a tocar no ponto, principalmente dos pequenos e médios, né? Estão preparados para implementar os conceitos de gestão estratégica? Como é que o senhor vê essa questão? Eu ainda sinto bastante dificuldade, professor, né, dos pequenos empresários enxergarem esse planejamento, né, de aplicarem ferramentas estratégicas nas suas pequenas e médias empresas. Hoje, você já está tendo uma mudança nos conceitos. Por quê? Os filhos desses empresários, ou então as novas contratações desses empresários, já vêm com uma carga, né, educacional aí, um pouco maior, visando o planejamento, né? Ainda estamos num trâmite, aí, num processo de mudança. Mas quando a gente pega o pequeno comércio, uma pequena transportadora, eu ainda sinto muita dificuldade, né, nessa implantação, em colocar a visão do planejamento estratégico para essas pequenas e médias empresas. As grandes empresas, né, como eu falei, elas têm uma flexibilidade maior, os profissionais já são contratados, né, com foco no resultado, e isso dá um diferencial muito grande. Muito bem. Professor Fábio Borri, no canal Educação e Business. Professor, como é que o senhor avalia, tocando nessa questão do desenvolvimento do empresário e, consequentemente, das empresas, como é que o senhor avalia a questão da educação no Brasil, principalmente da educação técnica e de nível superior, que tem grande importância para levar esse conhecimento, principalmente, por exemplo, no caso, como nós estamos tratando aqui, da gestão estratégica para o empresário? Certo. É necessário, né, que os empresários eles também se atualizem. É preciso essa atualização. E hoje a gente tem uma informação muito mais acessível. Você tem cursos mais acessíveis, né? Nós temos o EAD, o ensino à distância, hoje, que proporciona até aquele pequeno empresário que não quer sair da comodidade do lar ou da sua própria empresa para ir até, por exemplo, uma faculdade, para ir fazer um curso. Então, ele tem o acesso mais fácil hoje em dia. E é necessário essa formação contínua, né? Você dá continuidade a novos conhecimentos, as novas técnicas, buscar realmente a ciência. Dessa forma, você consegue a melhoria também do seu negócio. Você aplicar esse conhecimento na sua empresa vai te trazer um resultado diferente. Aquela história, se você faz sempre a mesma coisa, você terá sempre o mesmo resultado. Então, o que a gente leva para o empresário é que, até como consultor, eu não vou ser consultor da sua empresa para sempre, né, mãe? Então, eu tenho que te ajudar, eu tenho que te treinar e fazer com que você busque a educação continuada, que você busque novas técnicas, que aprenda sempre. Professor Fábio, na vida de consultor, quais problemas o senhor verifica assim como sendo os mais comuns para vários tipos e níveis de empresas diferentes no que diz respeito à gestão? E que o senhor entende que são pontos de relevada importância e que acabam causando um impacto negativo, na gestão do negócio, consequentemente, nos resultados? Perfeito. Para eu fazer a gestão, é necessário que eu conheça bem a empresa. Eu tenho que ler a empresa, eu tenho que entender os números da empresa. Aí eu vejo a dificuldade mais nos pequenos empresários que acham que não é um tempo bem aplicado. Ele está fazendo um fluxo de caixa, um orçamento. Então, algumas empresas, elas vivenciam o seu dia a dia. O que eu tenho para pagar hoje? Então, eu vou correr atrás do recurso para aquelas contas urgentes. Eu deixo de planejar o futuro para apagar incêndio. E o apagar incêndio nas empresas tira o foco do planejamento estratégico. Porque você consome energia, consome tempo e você não consegue, né, desenvolver estratégias para esse planejamento. Então, o dia a dia consome muito dos empresários. Se eu tenho um planejamento efetivo na empresa, eu trabalho de forma mais confortável. É confortável no sentido de que eu tenho prazo, eu consigo enxergar as necessidades da empresa, eu consigo enxergar as minhas receitas, as despesas, o meu custo fixo, e isso faz com que exista uma gestão melhor da empresa. Esse é o principal ponto, né? Como consultor hoje,
eu venho batalhando, eu venho brigando com os empresários, brigando no bom sentido, de que é necessário eles lerem a empresa, fazer o planejamento. Muitos empresários, inclusive, Giovanni, e isso é uma prática bastante comum no Brasil, principalmente na nossa região, acabam trabalhando com o rotativo de banco, né? E isso é muito negativo para a empresa. Você não consegue depois sair desse bolo de neve de juros, então o seu lucro acaba sendo tomado pela falta de planejamento. Muito bem. Professor, o senhor entende que existe uma certa resistência, principalmente em empresas com cultura familiar? O senhor entende que existe uma certa resistência a esses processos de mudança e de gestão tão importantes para um negócio? Sim, existe bastante resistência. Até essa geração, até nossa geração, que já vem mudando o conceito. Mas o empresário, né, que tinha aquele pensamento um pouquinho mais antigo, aos conhecimentos de gestão, ele tem a empresa como sua, né? Realmente ele é proprietário, só que a empresa passa a ser um braço dele. Então ele utiliza o dinheiro do caixa para algo pessoal, ele não tem um prolabore, então fica de uma forma bastante desorganizada a gestão. Eu acho que muitas empresas conseguem ainda assim a ter sucesso, mas não de uma forma no sentido de gestão estratégica. Essa nova geração que vem vindo, eles já pensam um pouco diferente e começam a aceitar, né, melhor a gestão estratégica, o planejamento e a visualização do futuro, principalmente na confecção de um orçamento, né, empresarial. Sim. Professor, dentro da linha ainda relacionada à pandemia, então, existem inúmeras empresas, aí a gente vê relatos nos telejornais, a gente conhece a realidade de muitas empresas por aí, o professor também, com certeza, né, estão passando enormes dificuldades nesse momento de pandemia. Trazendo o foco da gestão estratégica para essas empresas, que tipo de ações essas empresas que estão passando algum tipo de dificuldade, principalmente com relação ao seu caixa, podem implementar relacionadas à gestão estratégica para sobreviver e, naturalmente, conseguir crescer após esse período de crise que a gente espera que passe o mais rápido possível, professor. Sim. Acho que a sobrevivência nesse momento, Giovanni, é o mais importante, né? Porque causa um desespero no empresário e acaba tirando o foco dele. Sempre que você está, né, no meio de um problema, você tem uma dificuldade maior na visualização da solução. O que é importante, né, para os empresários nesse momento? Manter uma certa calma. É lógico que a gente vai falar assim, ó, fique tranquilo, porque não é um momento, né, de tranquilidade, mas manter a calma, enxergar a empresa nas suas necessidades. Então, qual é o custo fixo que eu tenho? Qual é a despesa fixa que eu tenho? O que eu preciso manter, né, para minha empresa sobreviver? E através dessa visualização, desse entendimento da empresa, ele buscar novas ações. Porque se você continuar, né, no modelo anterior à pandemia, vai ser mais difícil a sobrevivência. Um caso de adaptação muito grande que nós tivemos foi o delivery. Empresas que não tinham delivery passaram a fazer, né? Mas a empresa precisa entender os seus números para conseguir ter ações futuras aí e conseguir um melhor resultado, né, durante essa crise. Professor, quanto a tecnologia pode auxiliar as empresas a implementarem estratégias que naturalmente vão levá-la a obter melhores resultados? E como é que fica aí o momento de crise, de real crise, buscar investimentos na área de tecnologia para que a empresa também possa, e, consequentemente, trilhar um caminho de melhores resultados? Certo. A tecnologia hoje é de extrema importância, até porque o nosso relacionamento pessoal, né, o dia a dia, o contato com as pessoas diminuiu muito. E hoje, praticamente, todo mundo tem acesso a alguma forma de tecnologia, né? Seja para buscar informações, seja para desenvolver ou vender os seus produtos. Então, a gente tem visto muito nas redes sociais, né, as redes sociais sendo utilizadas de uma forma mais comercial. Lógico, o investimento é baixo num primeiro momento, então você vai utilizar redes como Instagram,
Facebook, YouTube, né, para divulgar o seu produto, e depois você pode ir melhorando esse investimento através dos anúncios e assim por diante. Mas ainda, dentro desse momento de crise, além da tecnologia, né, o mais importante são aquelas ferramentas de gestão que as pessoas podem ter acesso. Então, eu falo de ferramentas simples, como um fluxo de caixa. Você faz uma planilha em Excel, você pode fazer até num caderninho, se você não tiver, né, uma experiência aí com a tecnologia. Você fazer uma análise SWOT, né, vendo as forças, suas fraquezas, oportunidades, ameaças. Isso não vai ter um custo para o empresário se ele conseguir desenvolver, ou um custo baixo, né, se ele precisar de uma ajuda nesse sentido. Muito bem. Professor, além da tecnologia, além da gestão, dentro, é claro, da gestão estratégica, né, seguindo um raciocínio mais conectado com o assunto, a gente tem aí a tecnologia como fonte de apoio, como o professor acabou de colocar, mas em qualquer empresa a gente tem pessoas, seres humanos, passando também nesse momento por crises das mais variadas, desde o aspecto financeiro pessoal, por conta de desemprego, até questões relacionadas ao aspecto psicológico. Diante de todo esse cenário, como é que as empresas podem trabalhar o fator humano para, dentro de um conceito de gestão estratégica, não perderem produtividade e busca por resultados? Agora, eu trabalho a gestão estratégica sobre 3 pilares, que é a gestão financeira, processos e procedimentos e gestão de pessoas. Né? Todo mundo sofreu o impacto da pandemia, impreterivelmente, seja perdendo parentes, perdendo amigos, tendo perda financeira, estando, né, com risco constante de perda de emprego, que é necessário para o empresário, e o que eu sempre, né, prego isso, ter muita clareza com seus funcionários, com seus colaboradores. É você trabalhar de uma forma mais aberta. É lógico que você não tem aquela necessidade de abrir todo o planejamento estratégico para todos os funcionários, mas deixar sempre todo mundo a par, né, consciente de como está a empresa, de qual o papel de cada um na sobrevivência da empresa. Né? Porque se eu não trabalho bem, a empresa não vai bem. Se a empresa não vai bem, provavelmente eu perco meu emprego também. Né? Então, é uma consequência o trabalhar bem e o bom desenvolvimento da empresa, conseguindo, nessa roda, gerar os empregos. Então, é importante que o empresário seja sempre muito honesto com os colaboradores, trabalhe de forma honesta, né, com seus funcionários, de forma aberta. E é lógico, o proprietário, né, o gestor, ele deve ouvir as pessoas, e isso ajuda muito. As pessoas, muitas vezes, têm problemas pessoais que impactam no trabalho delas. E, às vezes, você se incomoda com isso. Eu já vi gestor mandar a pessoa, né, demitir determinadas pessoas muito competentes em função de um problema que ela estava passando naquele momento. O que eu recomendo? Entenda o problema. Se necessário, deixa essa pessoa resolver o problema e voltar a trabalhar. A lógica da competência, né, de cada um, do esforço de cada um, não só dos proprietários, mas como dos funcionários também. Muito bem. Professor, eu gostaria de puxar aqui, a partir de agora, dentro ainda do conceito de gestão estratégica, um outro viés. A gestão estratégica relacionada ao poder público. Tá? Então, existe um clamor popular hoje associado à política. Até por conta das redes sociais, a gente consegue ver as manifestações de visão e ordem política por parte da população em geral. Né? Diante desse aspecto, diante de uma situação de cobrança mais efetiva da população por conta das redes sociais, utilizando as redes sociais, o senhor entende que um político, alguém que se envolve com a política, deveria ter obrigatoriamente em seu currículo, até por força de exigência legal, conhecimentos de gestão, principalmente de gestão estratégica, professor? Tá. Eu vou começar fazendo uma analogia. Quando você tem uma empresa privada e você vai contratar alguém, a primeira coisa que você faz é entender o cargo que essa pessoa vai exercer. Né? Então, se eu preciso de um gestor na área de recursos humanos ou um gestor de pessoas, eu vou buscar um currículo condizente com isso, uma pessoa que tenha formação e experiência na área de gestão de pessoas. Se eu busco, né,
um gestor, um coordenador para minha área financeira. Eu vou buscar um currículo, né, que se adeque, uma pessoa que se adeque a esse cargo. A gente vê um clamor muito grande hoje nas redes sociais, cobrando, né, os políticos, cobrando não só a parte, as atitudes, mas projetos e assim por diante. Mas a gente não está elegendo políticos, e isso já é uma tradição, né, nossa, pelo seu conhecimento técnico. A gente elege pelo carisma que ele tem, pela popularidade que ele tem. E a gente vê isso em âmbito municipal, federal, estadual. Né? Você vê, muitas vezes, políticos totalmente despreparados para exercer um cargo de extrema importância. Então, deveria ser, né, é uma das minhas falas, eternas falas, um currículo mínimo para você poder se candidatar. Você deveria ter o mínimo de condições, né, o mínimo de conhecimento para poder entender um projeto, para poder propor um projeto. Né? Porque o político, vamos pegar no caso de um vereador, de um deputado, né? Ele não está ali só para aprovar ou não um projeto. Ele tem que fiscalizar, ele tem que propor os projetos em função do coletivo, em função daqueles que ele representa. E é que a gente vê pouquíssimo hoje em dia. Então, um despreparo muito grande, né, por parte dos políticos. Eles são eleitos pelo carisma. Então, é porque o cara é bacana, né, porque a pessoa é legal, porque ela é popular, e a gente não vê depois isso daí desenvolver dentro do cargo que ele está exercendo. É claro que essa pergunta ela vai ter um sentido bastante amplo, mas eu creio que ela seja uma pergunta importante dentro do contexto da gestão estratégica associada ao poder público. O que o senhor vê dentro da experiência que tem, né, que existe de gestão estratégica na sua essência, no poder público em geral, né, utilizando as esferas federal, estadual e municipal, e o que o senhor entende que não existe de gestão estratégica, de fato, aí, relacionada ao poder público? Certo. Quando a gente fala de empresa privada, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já no poder público, né, em todas as suas esferas, eu só posso fazer aquilo que a lei autoriza. O princípio da legalidade, Giovanni. Então, seguindo isso, necessariamente eu preciso ter um planejamento. Eu sigo uma lei orçamentária, então eu tenho que ter um planejamento orçamentário, seja municipal, estadual ou federal, para eu conseguir realizar aquelas ações, as atividades, os projetos, né, existentes. E o que eu vejo também muito hoje no poder público são aquelas necessidades repentinas, a falta do planejamento, o que não pode acontecer, até por uma questão, né, de gerar uma improbidade administrativa. Então, o poder público ele necessita de gestão estratégica, só que para eu implantar uma gestão estratégica, eu preciso de pessoas, de técnicos que entendam desse planejamento. Né? Eu vejo bastante, né, funcionários de carreira, alguns cargos comissionados, que as pessoas têm um lado mais científico, um lado mais técnico, e conseguem entender isso, mas nem sempre conseguem aplicar isso devido à política. O professor entende como um entrave, né, as associações políticas o desenvolvimento de um real planejamento estratégico associado ao poder público? Porque nós sabemos que no meio político existe muita indicação, existem trocas de favores, né, dentro daquele ambiente. O senhor acha que isso é nocivo para o real desenvolvimento de uma gestão estratégica? E como mudar isso, professor? Já que eu entendo, né, e gostaria até de ouvir o professor, que é algo já da cultura relacionada à política brasileira. Sim, você hoje tem os partidos, tem suas associações, você tem os grupos políticos. Né? Então, quando um grupo ele toma o poder, toma no sentido, né, de entrar em determinado cargo, seja ele de prefeito, governador, de presidente, essa pessoa, esse partido, ele carrega o seu grupo junto. Nem sempre são pessoas capacitadas para exercer os cargos, mas como existe uma fidelidade, existem promessas políticas, você acaba colocando pessoas despreparadas na gestão. Né? Eu temo muito isso. Por quê? Porque esse despreparo te leva a não cumprir com o que é necessário para a população.
aquilo que realmente, né, o consumidor final, os cidadãos de determinada cidade, estado do Brasil, né, eles têm uma necessidade. E você não consegue cumprir com isso, não consegue cumprir com o proposto. Por quê? Porque são pessoas, muitas vezes, que não estão capacitadas para aquele cargo. Não que elas sejam, né, despreparadas para qualquer ação, qualquer profissão, mas para determinados cargos, algumas exigências são maiores. O professor Fábio Borri, diante da enorme experiência que tem, da vivência que tem, do autoconhecimento que tem com relação à estratégia, né? Dentro da política, professor, o senhor atuando dentro da política, o que o senhor entende? Vamos pensar a nível regional, aqui, na nossa região, né? Nós estamos aqui na região da cidade de Amparo, Circuito das Águas, próximo a Campinas, enfim, vamos partir da ideia de uma micro-região para uma macro-região, envolvendo aí a região de Campinas. O que o senhor entende que poderia fazer como gestor ligado ao setor público, em termos de gestão estratégica, para obter melhores resultados aí para a coletividade? Eu venho pensando nisso já faz algum tempo. Eu trabalhei muito tempo nos bastidores da política, fazendo projetos, escrevendo decretos, muitas vezes, e até discurso para a política eu já escrevi, né? E o que me incomoda bastante é você ter um projeto que você tem certeza da viabilidade, de certeza do sucesso, que vai melhorar algo na vida das pessoas, principalmente quando eu falo, né, das pessoas, eu penso na área de saúde. Então, o meu consumidor final, né, o meu cliente, na verdade, é aquele hipossuficiente, principalmente no município. É aquela pessoa que não tem um plano de saúde, aquela pessoa que não tem condições, né, de pagar um exame, uma cirurgia. E o SUS, né, na figura do gestor, ele precisa atender essas pessoas, né? E eu ainda faço projetos que muitas vezes não dão continuidade. Isso me incomodou bastante durante muito tempo, né? Claro que eu ainda tenho algumas atuações, né, como assessor, que eu consigo viabilizar, porque o secretário tem um entendimento que é necessário. Em outros lugares, não. Isso vem me incomodando já há algum tempo. Por isso, até que eu estou mudando o meu foco agora. Sair dos bastidores, né, e ir para um lado mais realmente político. Por quê? Porque eu tenho a intenção de colocar os projetos e vê-los tendo sucesso, a intenção de fazer melhor pelas pessoas. Inclusive, até em Amparo, né, eu estou trazendo um partido que até então aqui não existia, que é a Rede de Sustentabilidade, como uma forma, né, de viabilizar esses projetos. Hoje a gente tem grupos políticos, como toda, né, cidade de interior tem mais acentuado, e eu queria fazer algo diferente, né, trazer algo diferente. Nós estamos começando esse projeto agora. Eu acho possível, sim, implantar a gestão estratégica, implantar projetos que beneficiem a população, mas para isso é necessário, né, que a gente dê um passinho a mais. Pensando aqui na região do Circuito das Águas, né? Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, enfim, Monte Alegre do Sul, toda essa região aqui, com algumas demais cidades envolvidas. O que o senhor já pôde verificar de demanda necessária em que os conceitos de planejamento estratégico associados ao poder público poderiam ajudar muito a viabilizar? Quais seriam as principais demandas aqui para a região? Bom, existem algumas que são muito, muito necessárias, né? A saúde, ela precisa ter um planejamento estratégico melhor. Acabar com as filas de cirurgia, de exame. Não é fácil fazer isso, Giovanni, mas com bom planejamento é possível, né? Inclusive, no tempo que eu estive no município de Limeira, o secretário de saúde muito competente, doutor Vitor Santos, né, nós conseguimos viabilizar muita coisa, e com o dinheiro, né, do nosso orçamento. Então, eu vi que é possível, tanto nas cidades de médio porte, como de pequeno porte, você viabilizar projetos, né, essas demandas de melhor atender a população com o que você tem. Por isso, o planejamento estratégico. Então, diminuir essas filas de consultas de especialidades, exames, cirurgias.
Buscar também, né, na área de educação, um melhor atendimento, acolhimento da população, porque saúde e educação é o básico que você precisa, né, para qualquer cidade. E eu vejo, né, muito polarizado ainda nossa região aqui. Você tem grupos políticos muito acentuados e a gente não tem conseguido sair desses grupos. Por isso que as demandas elas vêm se repetindo, né, ao longo do tempo. Se eu não consigo fazer algo diferente, eu não consigo os resultados diferentes. Muito bem. O professor, essa questão da gestão estratégica associada ao poder público e misturada aí com a questão política, realmente, dependendo da atuação do agente público, acaba criando muita dificuldade. Como é que o senhor tem visto a atuação do governo federal? Vamos falar primeiro do governo federal, com relação à pandemia, né? Com relação ao atendimento dessa demanda que todos nós temos por saúde e por prevenção nesse momento. A pandemia, Giovanni, se tornou palco político, né? Pouco a gente ouve falar, né? Pouca discussão científica nas mídias, mas você tem agressões, você tem descaso, você tem o menosprezo, né? E isso tem um impacto muito grande. Por quê? Porque como a gente está polarizado na política, as pessoas que não têm um conhecimento técnico-científico sobre isso acabam acatando desinformações, né? E isso leva a uma maior contaminação, maior prejuízo, né, para as pessoas. Por isso que, quando eu falo em pandemia, eu deveria tratar isso de forma mais científica, né, e menos política, que vem acontecendo principalmente em âmbito federal e estadual. Muito bem. E como é que o professor tem visto a atuação dos municípios aí diante dessa crise toda, professor? No começo, né, os municípios não estavam preparados para a pandemia. A pandemia estourou em dezembro, né, de 2019. Nós começamos a estudar isso daí, né, até no mestrado, já em janeiro de 2020, e começamos a pensar nos planos de contingência. Isso em janeiro de 2020. Nós tivemos depois o Carnaval, né, a gente já sabia da existência do vírus, já sabia da possibilidade de pandemia, e mesmo assim os municípios não se precaveram naquele momento. Era necessário você ter já um planejamento para tentar, pelo menos, diminuir o impacto do vírus. Com o ocorrer, né, da pandemia de 2020 para 2021, alguns municípios foram se preparando muito melhor. Então, correram atrás de equipamento, correram atrás dos testes, correram atrás de vacina, e principalmente de profissionais competentes que atuassem, né, de forma mais científica, que entendesse o que estava acontecendo para ter ação municipal, para conseguir fazer um plano de contingência, lógico que não engessado, né, mas que pudesse servir para atenuar o impacto, né, da pandemia nos municípios, né, depois de já ter vivenciado muitas perdas, né, um desespero até por parte da saúde coletiva por falta de equipamentos, eles começaram a tentar correr atrás do prejuízo, comprando mais equipamentos, correndo atrás de vacina junto, né, ao governo estadual, e isso conseguiu atenuar um pouquinho agora, né, nos últimos tempos, mas houve um despreparo muito grande no começo. Falava-se pouco, né, cientificamente, aquilo que eu falei, foi-se feito muito palco político, né, foi-se discutido até em Câmara de Vereadores um visto que deveria ser discutido por pessoas com conhecimento científico, com conhecimento técnico. Isso que fez falta, né, aos municípios, o preparo, a discussão técnico-científica, utilizar a pandemia como palco. Eu vi discutir pandemia, coronavírus, né, em câmaras de vereadores, que não estavam preparados para esse tipo de discussão no momento. Era uma discussão científica, uma discussão técnica, né, e não para fazer palanque. Muito bem. Professor Fábio, nós estamos chegando aqui ao final desse agradável bate-papo. Eu gostaria de finalizar com uma última pergunta. O senhor entende que a pandemia está nos tornando, por necessidade, pessoas mais estratégicas? Está criando empresas
mais estratégicas? A pandemia serviu aí de ensino, né, para muitas empresas e muitos profissionais. Então, algumas empresas já começam a se destacar, começam a ter uma maior flexibilidade, né, para conhecimento, e isso foi, né, um ponto positivo. As pessoas também começaram a buscar um pouco mais conhecimento, informação. Então, a pandemia teve esse pequeno fator aí positivo ao longo de um ano e 8 meses. Muito bem. Professor Fábio, agradeço demais aí a sua participação conosco no canal Educação e Business. Desde já fica aí o convite para uma nova participação aqui conosco. Professor Giovanni, eu que agradeço o convite. É excelente a gente conseguir conversar um pouquinho a respeito, né, de fatos que são graves, como a pandemia, mas um assunto tão interessante que é o planejamento estratégico. Agradeço novamente o convite e a oportunidade de estar com vocês nessa entrevista. Nós que agradecemos, professor Fábio Borri, no canal Educação e Business. E você aí que está nos assistindo, venha estudar em uma das unidades do Grupo Unisep. Você vai, dessa forma, transformar o seu futuro. Vamos nos cuidar, vamos cuidar de todos. Uma ótima semana para todos nós e até o nosso próximo bate-papo, que será muito em breve.